Muito boa noite a todos. Em nome da BHH, quero dar as boas-vindas a esse webinar, mais um webinar organizado pela BHH, que vai tratar sobre vacinas para a Covid-19 em pacientes hematológicos. Esse é mais um dos webinars que a BHH tem promovido, tem organizado, e, sem dúvida nenhuma, um assunto absolutamente atual e de extrema relevância. Quero iniciar citando os participantes, os coordenadores deste evento. Então, como coordenadores, nós temos o Dr. Ângelo Maiolino, que é médico hematologista, ele é um dos diretores da BHH e também é professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também como coordenador deste evento, o Dr. Márcio Nucci, que também é hematologista, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ainda, o terceiro coordenador deste programa, o Dr. Carlos Sérgio Chiattoni, que também é hematologista e professor titular da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Nós teremos vários expositores falando sobre esse assunto. Os expositores serão, na ordem de fala, a doutora Márcia Garnica, que é médica infectologista e professora associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também como participante expondo sobre o assunto, o Dr. Márcio Nucci, que já apresentei anteriormente, a doutora Ana Cristina Silva Pinto, que é médica hematologista e coordenadora do Programa de Doença Falciforme do Hemocentro de Ribeirão Preto, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto. Ainda a doutora Ana Clara, médica hematologista, professora convidada da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. E, finalmente, o Dr. Dimas Covas, que é professor titular de Clínica Médica da Hematologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e presidente do Instituto Butantan. Quero ainda agradecer o apoio educacional da ABVE e também o grande empenho e trabalho de todo o staff da BHH. Portanto, para darmos início a este webinar, passo a palavra ao Dr. Ângelo Maiolino. Muito obrigado. Dante, vou passar para o Márcio primeiro, que foi que a gente acertou. Desculpem a minha falha. Márcio, desculpe, Márcio. Tranquilo. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Dante. É um prazer estar aqui nesse webinar da BHH, coordenando junto com o Ângelo aqui as perguntas que vocês certamente vão fazer no chat. E nós vamos ter aqui tópicos relacionados à vacina COVID, as vacinas, como se desenvolvem, e a visão de cada um dos especialistas no manejo, quer dizer, como indicar a vacina de COVID em oncohemato, doença falciforme, hemostasia e trombose. Então, para começar, eu gostaria de chamar a Márcia Garnica, que vai fazer uma visão geral para a gente sobre a vacina de COVID, as vacinas em desenvolvimento. Márcia, a palavra é sua. Bom, obrigada, Márcio. Eu agradeço a BHH pelo convite, os coordenadores desse tema tão importante que é a vacinação de COVID, não só para paciente oncohematológico, mas todos os pacientes, todas as pessoas que hoje estão sofrendo muito, né, com essa pandemia. Então, eu vou começar aqui compartilhando a minha tela. Só um minutinho. Bom, então eu vou começar. Na verdade, o que eu vou falar de vacinas em geral, não só da vacina de COVID, mas essa introdução é importante até para a gente entender o desenvolvimento da vacinação para COVID e como a gente teve um desenvolvimento de várias vacinas num tempo tão curto, como a gente está vendo agora, com várias vacinas já sendo aplicadas pelo mundo. Então, por que falar de vacina? Porque, na verdade, a vacinação ela trouxe uma contribuição para a humanidade enorme, não só do ponto de vista individual, onde a gente tem proteção de várias doenças que causaram e ainda causam muitas infecções e graves infecções pelo mundo, mas também porque as vacinas elas trazem uma proteção
coletiva e não só individual. Então, só para exemplificar aqui, a vacinação para poliomielite, né, uma doença gravíssima e que acometeu muitas crianças, com o uso da vacinação em massa, como a gente teve uma incidência e praticamente erradicamos essa doença no mundo. Em relação ao tétano, a mesma coisa, ainda temos alguns casos, e esses casos acontecem quando a gente tem diminuição da vacinação em algumas subpopulações especificamente, e o sarampo a mesma coisa, e que a gente acaba tendo momentos em que temos aumento dos casos de sarampo quando existe uma baixa de vacinação. Então, as vacinas, elas já contribuem para nós, individualmente e coletivamente, há muito tempo. Aqui eu trago um outro exemplo, que como é o calendário de vacinação hoje de qualquer pessoa que vive no Brasil. Então, essa é da Sociedade Brasileira de Imunização, e a gente vê que desde o nascimento até o idoso, bem mais idoso, e mesmo que ele desenvolva ou não alguma doença no decorrer da sua vida, ele vai ter, sim, indicação de vacinas às vezes específicas, e outras vacinas não, que vão ser usadas por toda a população. Então, a vacinação, ela faz parte do dia a dia da população, independente da idade, da comorbidade e de local onde ela vive. Mas o que são as vacinas? Eu vou trazer uma introdução, porque eu sei que tem várias pessoas que não são da área que estão assistindo a gente. Então, as vacinas, por que elas foram propostas? Elas foram propostas para ensinar o nosso organismo a se defender contra infecções. E por que cada vacina vai ter a sua identidade própria? Porque, por exemplo, quando a gente pega aqui sarampo, o vírus da gripe, o vírus da varíola ou qualquer outro patógeno, eles têm características específicas e diferentes. E o nosso corpo ele vai reagir produzindo anticorpos, e esses anticorpos eles têm que identificar e ter essa avidez pelo patógeno específico. Então, nós temos anticorpos específicos para cada um dessas causas de infecção que nós temos diversas. E o que a vacina faz? Na verdade, a vacina ela vai ensinar o organismo e vai apresentar ao organismo uma chave para que ele crie, então, um anticorpo que, no momento da infecção, seja hábil para controlar e impedir que essa infecção cause uma doença. Então, é assim que acontece o desenvolvimento das vacinas, e cada vacina acaba sendo específica para um patógeno que causa infecção. E nós usamos diversas plataformas de vacina. Quando eu falo plataforma, são métodos que a gente tem para desenvolver essa resposta imune. Esses métodos, eles vão desde o uso do causador da infecção, que pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, ele próprio, ele inativado ou ele atenuado, ou seja, vivo ou morto. A gente pode usar partículas desse próprio patógeno, mas que sejam imunogênicas, ou seja, que elas tenham habilidade de causar essa resposta imune. E o que a gente tem agora é uma nova plataforma também, que já estava vindo em teste há bastante tempo, que é o uso somente do material genético deste organismo infectante. Então, por exemplo, o RNA, o DNA de um vírus. Quando a gente fala de vacinas virais com vírus, especificamente, como eu disse para vocês, a gente tem situações onde a gente vai usar o vírus vivo, mas o vírus vivo atenuado, com uma não capacidade de causar a infecção grave, como se fosse a infecção verdadeira, a infecção natural. Ou a gente vai usar o vírus inativado, um vírus que não tem uma capacidade de infecção. Vou dar alguns exemplos. Nas vacinas com vírus inativado, uma delas é a vacinação da gripe, a vacina para gripe e para influenza. E de vírus atenuado, a gente tem outras situações como febre amarela, zoster, outros patógenos que a gente usa essa plataforma de vírus atenuado. E esse tipo de vacina aqui, com vírus atenuado, tem alguns riscos, então aí elas não são liberadas para alguns subgrupos da população. E uma nova plataforma que também está sendo usada agora, que também é
classificada como uma vacina viral é eu usar um outro vírus que não é o causador daquela doença, mas ele vai servir apenas como um envelope. E dentro deste vírus, eu coloco o material genético daquele vírus que eu quero evitar a infecção. Isso daqui é o que a gente chama de vacina com uso de vetor viral. Então, eu uso um vírus, um outro vírus, que não é o vírus da própria doença que eu quero imunizar, para carregar esse material genético e causar, então, aquela resposta imunológica no nosso organismo. Essas vacinas dessas diferentes plataformas, elas depois são organizadas no produto chamado vacina, e que aí a gente pode pôr adjuvante, a gente pode pôr estabilizante, etc. E elas são testadas em diversas fases de estudo, desde as fases pré-clínicas até as fases clínicas, que a gente vai dividir em fase 1, fase 2, fase 3. Na fase 3 é onde a gente começa a ter a aprovação para uso clínico dessas vacinas e depois a população vacinada em massa. E como veio esse desenvolvimento para a Covid-19? As vacinas de Covid-19 elas foram desenvolvidas nesse tempo absolutamente curto, porque todo esse background, todo esse conhecimento da produção da vacina e de como a gente avalia as vacinas já está muito bem consolidado. Então, a gente hoje tem a disponibilidade de diversas modalidades, plataformas diferentes, usando mecanismos diferentes de produção de vacina, especificamente anti-SARS-CoV-2, para evitar a Covid-19. Aqui tem uma lista das vacinas que já estão em fase 3, e várias delas já aprovadas para uso clínico no mundo, e são elas Moderna e Pfizer, que foram as primeiras aprovadas e usam apenas o material genético do vírus. As vacinas aqui de vírus inativado, Coronavac, Butantan, que já está aprovada para uso emergencial no Brasil e em uso, e a outra plataforma, que é a vacina da Fiocruz AstraZeneca, usando esse vetor viral não replicante com o material genético do SARS-CoV-2 no seu interior. Então, essas duas vacinas, tanto a Coronavac quanto o Butantan, Coronavac, Butantan e a Fiocruz AstraZeneca já estão em uso no Brasil. E a Pfizer está em pedido de uso, ainda tramitando pela Anvisa. Eu trouxe aqui apenas algumas características dos estudos, porque muito tem se falado sobre diferenças entre uma vacina e outra. E por que eu trouxe isso aqui? Para a gente ter uma ideia de que os estudos eles foram feitos de maneiras diferentes, com número de participantes diferentes, em populações também não homogêneas. Então, a gente não pode comparar dados de uma vacina com a outra. E outras coisas importantes, os estudos de registro de vacina, que são esses fase 3 que foram publicados, eles olham apenas as respostas individuais de cada vacinado ou não vacinado. Eles são baseados em desfechos clínicos, individuais e para avaliação de segurança especificamente. E se a gente for olhar aqui, o número de eventos COVID sério, o número de eventos de COVID e o número de casos de mortalidade são sempre eventos muito infrequentes, o que muitas vezes limita muito a análise de qualquer subgrupo específico. Então, nós temos que olhar esses estudos olhando a eficácia global, porque foi para isso que eles foram programados, tá? Uma outra coisa importante é o tempo de segmento. Nós ainda temos um segmento curto para desfecho em relação a estudos de vacina. E como eu já falei, a capacidade de análise de subgrupos ela é muito, muito limitada. Tá? Uma outra coisa importante é que cada um dos estudos fez também estratégias diferentes de segmento. Alguns com rastreio por PCR mais frequente, outros menos frequentes. Então, a gente realmente não pode comparar um dado com o outro. Quando a gente fala de eficácia de vacina, é sempre muito importante a gente definir do que a gente está falando. Então, aqui eu trago para vocês algumas informações que a gente precisa sempre estar lembrando quando vai falar de eficácia de vacina.
aqui, vamos considerar que esse grupo aqui é o grupo de vacinados, independente de qual vacina ele recebeu para a COVID, tá? Então, é um estudo que avaliou a vacina A. Nesse estudo, um grupo, metade dessas pessoas foi vacinada com essa vacina A, e a outra metade não recebeu a vacina A. O que a gente tem no decorrer do estudo? Nós vamos ter o desenvolvimento de COVID numa parte dos vacinados e numa parte dos não vacinados. Então, isso daqui é a infecção por SARS-CoV-2, a COVID. Só que dessas infecções, como a gente já conhece essa doença, uma parte delas vai ser assintomática. Então, eu só vou documentar, dependendo do meu tipo de rastreio, aqueles que tiveram sintomas relacionados à doença. E posso não documentar aqueles que não tiveram sintomas relacionados à doença. E a mesma coisa no grupo que não vacinou. E a gente vê aqui que, neste caso, o grupo vacinado teve menos evento em relação ao grupo que não foi vacinado. E tem um outro desfecho que é muito importante, que é o número de infecções secundárias, ou seja, deste grupo aqui que desenvolveu COVID, para quantas outras pessoas essa população passou COVID, transmitiu COVID. E quando a gente vai olhar o desfecho primário dos estudos de vacina, a gente só tem a capacidade de olhar para as barras vermelhas e não para as barras rosas, porque a gente não tem essa capacidade de diagnóstico. E dos eventos e dos desfechos secundários, seria eu conseguir olhar todas as infecções, tanto as sintomáticas quanto as assintomáticas, o que muitas vezes fica difícil da gente fazer no estudo clínico. E mais importante ainda, quando eu estou falando do ponto de vista populacional e não individual, é quanto houve de redução das infecções secundárias quando eu uso uma vacina. Então, isso é muito importante quando eu falo de proteção individual versus proteção vacinação em massa. Então, esses estudos, eles só dão para a gente respostas de vacinação a nível de proteção individual e não a nível de proteção de população. A gente só vai ter estes dados depois de uma vacinação em massa ou de estudos observacionais de grandes populações vacinadas. Só neste momento que a gente vai ter ideia se as vacinas levam à redução da circulação viral, à redução de casos secundários e à proteção de rebanho. Vou me ater um pouquinho mais. As duas vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil estão liberadas para uso emergencial. Então, a gente tem duas vacinas, a de Oxford /Fiocruz e a Coronavac /Butantan. Elas têm plataformas diferentes, como eu já falei para vocês, vetor viral não replicante na vacinação de Oxford, na vacina de Oxford, e na Coronavac Butantan, vírus inativado. O que a gente já sabe dessas duas vacinas? As duas têm 2 doses previstas, com intervalos de vacinação diferentes para Oxford e para Coronavac Butantan. As duas vacinas tiveram desfechos muito adequados no estudo fase 3, que foi usado para o registro dessas vacinas no Brasil, um perfil de segurança muito bom e produção nacional prevista para os próximos meses. Então, a gente tem essas duas formulações hoje sendo usadas no Brasil, no esquema do Programa Nacional de Imunização. Aqui eu trago a bula, então a gente já tem a bula das duas vacinas aprovadas no Brasil, com a eficácia, como eu falei, que a gente não pode comparar a eficácia de uma vacina com a outra especificamente, mas com eficácia que é superior a 70% na vacinação, na vacina relacionada à Oxford AstraZeneca, a Oxford Fiocruz, e aqui a gente tem do Butantan uma eficácia acima de 50,3% para casos sintomáticos leves. E lembrando que a taxa de eficácia, a eficácia dessas vacinas para casos graves e para casos que necessitaram internação foram muito superiores, porque a gente tem uma capacidade de avaliar esses desfechos maior, como eu já mostrei para vocês naquele slide anterior. Como está sendo o plano de vacinação nacional no Brasil?
Na verdade, o Programa Nacional de Imunização no Brasil está sofrendo dificuldades, assim como o resto do mundo, porque a gente tem hoje ainda uma escassez no número de doses. Mas a gente tem um lado bom, que nós temos várias vacinas sendo aprovadas no mundo com plataformas extremamente seguras, tá? Então, essa grande dificuldade de vacinação num curto período de tempo de uma grande população. No Brasil, nós temos acordo firmado entre da Fiocruz AstraZeneca com o Ministério da Saúde, o acordo do Butantan com o Ministério da Saúde e o consórcio COVAX Facility, que é um consórcio mundial e que prevê 20% da população brasileira vacinada, assim como 20% da população do resto dos países que compõem o consórcio COVAX Facility. E temos também outras vacinas em processo regulatório ou em estudo clínico também no nosso país. Então, nós estamos num processo de aquisição de novas vacinas e aumento da aquisição de doses das vacinas já liberadas para o Brasil. Esse é o mapa de hoje da vacinação pelo mundo. Nós temos aqui o Brasil com uma população vacinada ainda inferior do que a alguns países, mas já com um programa de vacinação iniciado. E a gente tem um exemplo aqui, que é o que a gente espera que aconteça em todos os países, que é a vacinação em Israel, que eu vou trazer só um slide de exemplo. Essa vacinação em Israel, que é um país pequeno e que conseguiu uma compra de doses muito adequada para o tamanho do seu país e fez um programa muito rápido de vacinação. Então, a gente tem aqui a curva de vacinação com pelo menos uma dose, a curva de vacinação completa já com 2 doses, e o que a gente vê é que o número de casos de Covid-19 e o número de óbitos de Covid-19 estão declinando muito intensamente a partir do momento que eu tenho um aumento da vacinação nesse país. Então, é isso que a gente espera dessas vacinas em todos os outros países. Algumas questões eu vou levantar aqui para depois a gente debater. Estratégia de vacinação optada. O Brasil optou por uma estratégia de vacinação que prioriza grupos de risco. Isso principalmente devido à escassez de doses que a gente tem, e esses grupos eles são convocados dependendo do risco de doença grave, ok? Neste momento, a gente está priorizando os esquemas de vacinação da Covid-19. Então, a gente não está orientando a vacinação, por exemplo, de pacientes hematológicos para outras vacinas quando isso ocorre em menos de 14 dias do momento que ele vai se vacinar para a Covid-19. Então, hoje, a prioridade é vacinação para a Covid-19 e esse paciente não pode ser vacinado 14 dias antes, nem 14 dias depois para outra vacina. Temos muitas dificuldades, não temos nenhuma resposta ainda em relação à duração da proteção das vacinas, porque os ensaios clínicos fase 3 continuam em andamento para esse follow-up tardio. Então, se a proteção vacinal vai ser de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano ou de 5 anos, a gente ainda não tem essa resposta. O que a gente já sabe é que a proteção dos vacinados no início dos estudos de vacinação continua. Então, a gente tem aí uma proteção pelo menos de 6 meses já validada. Eficácia em subpopulações, a gente não tem como fazer essa análise usando os estudos de fase 3 disponíveis, porque o grupo de subpopulação, por exemplo, de idosos é muito pequeno. Então, a gente precisa aumentar esse número de vacinados para ter alguma resposta. E em relação à segurança em algumas subpopulações, por exemplo, as gestantes, nós já começamos a ter dados de gestantes que foram imunizadas ou pessoas imunizadas que depois descobriram que eram gestantes e que trazendo várias informações de segurança para essa população. E uma outra questão que eu vou abordar aqui rapidamente, depois a gente pode discutir, são as variantes de SARS-CoV-2. Falando rapidamente das variantes. O que são as variantes? O próprio vírus SARS-CoV-2 sofre mutações. As mutações elas são muito frequentes em vírus respiratórios. E o SARS-CoV-2 não vai ser diferente de outros vírus respiratórios. O que a gente sabe? Quanto mais eu tenho a transmissão desse vírus, maior a chance de eu ter variantes, de eu ter mutações nessa replicação viral disseminada. O que a gente já sabe? Existem 3 variantes que estão chamando mais atenção neste momento no mundo. A variante inglesa,
a variante sul-africana e a variante brasileira, Manaus-Amazônia. O que a gente sabe dessas variantes? Ainda não sabemos muitas coisas. Nós sabemos que a distribuição de algumas variantes já está muito disseminada pelo mundo, que é o caso da variante inglesa. Para vocês terem uma ideia, o número de mutações da variante inglesa são 23, sendo que 8 delas são no spike, na espícula do coronavírus. E qual é o alerta atual? Porque várias vacinas usam o spike, o antígeno do spike, para causar essa imunogenicidade. Então, a dúvida hoje é se as vacinas vão ter a mesma eficácia nestes vírus, nessas variantes virais. O que a gente também tem de dado ainda preliminar é que algumas variantes aparentemente têm uma transmissibilidade maior. Isso ainda não é fechado, é uma informação, porque, como eu falei para vocês, as variantes vão acontecer quando eu tenho uma disseminação viral mais acentuada, uma transmissão mais acentuada. Então, a gente precisa ainda entender o que vem primeiro, se é a transmissão, então, a variante, ou a variante levando esse aumento de transmissão. Em relação à mortalidade ou letalidade, nós ainda não temos dados concretos sobre isso. De qualquer maneira, variantes que estão sendo transmitidas, elas têm sim uma capacidade grande de levar a óbito, porque eu tenho uma saturação do sistema de saúde. Eu tentei ser bem breve, a gente vai discutir bastante isso, mas minhas recomendações finais e minhas falas finais. Todas as pessoas acima de 18 anos têm indicação de vacinação para a Covid-19. Só que essas pessoas vão ser recrutadas para vacinação dependendo do risco que elas têm de desenvolver quadros graves. Então, no Brasil, a gente está usando a vacinação por grupos de risco. A agenda de vacinação ela é coordenada pelo Ministério da Saúde, mas ela é efetuada pelos municípios. Então, cada município vai ter o seu calendário de vacinação seguindo esses grupos específicos de risco. A vacinação, neste primeiro momento, não vai afetar a circulação viral, porque nós temos poucas pessoas vacinadas. A circulação viral só vai cair quando eu tiver uma grande população vacinada. Então, todas as medidas de prevenção precisam ser mantidas, sim, e cada vez mais intensamente. Lembrar que uma vez que a vacina foi aplicada, a eficácia dela, quando a gente olha para os dados dos estudos clínicos, aquela eficácia ela vai ser atingida após a segunda dose, né? E não imediatamente após, pelo menos depois de 2 semanas após a segunda dose. Então, tem que ter muita atenção. A vacinação não significa liberar essa pessoa para uma vida normal sem as medidas de prevenção. E a vacinação certamente vai reduzir a frequência de mutação, porque quanto menos pessoas suscetíveis, menor a circulação viral e menor a emergência de mutação, como acontece nos outros vírus respiratórios. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada. Obrigado, professora Márcia Garnica, pela excelente apresentação. Realmente é impressionante o desenvolvimento dessas vacinas num período tão curto de tempo. Realmente é um milagre aí da ciência. Gostaria de convidar, então, o professor Márcio Nutti, professor titular de hematologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vai agora falar sobre os aspectos da vacina do Covid-19 no paciente oncohematológico. Márcio, por favor. Ok, obrigado, Ângelo. Bom, a gente ouviu até agora o que a gente sabe, e agora nós vamos falar o que a gente não sabe, porque efetivamente a gente não sabe praticamente nada sobre vacina de Covid no paciente oncohematológico, é muita especulação. Então, aqui meus potenciais conflitos de interesse. Então, o que a gente precisa saber para vacinar o nosso paciente? A vacina é segura, segundo, a vacina funciona, e aí tem mais 2 itens que podem ser interessantes de se abordar. Como que eu posso saber se a vacina funcionou e, como a Márcia discutiu, se a vacina confere imunidade às cepas variantes. Como a Márcia também enfatizou, não existe ainda um programa de vacinação para pacientes imunodeprimidos, de forma que a gente ainda não tem uma ideia clara sobre o que a gente deve fazer. Então, para responder a primeira pergunta, se ela é segura, o que a gente tem de
de considerações é que as vacinas de vírus inativados, ou seja, vírus morto, os eventos adversos não diferem em natureza, gravidade, duração ou frequência em pacientes imunodeprimidos e imunocompetentes. Já as vacinas de micro-organismos vivos atenuados são, em geral, contraindicadas em pacientes imunodeprimidos. Se não tiver alternativa, seu uso deve ser cuidadosamente considerado, analisando o risco-benefício, por exemplo, o caso da febre amarela que a gente teve aqui um tempo atrás. Então, a vacina, como a gente não tem vacina de vírus vivo atenuado no emergencial brasileiro, a vacina é segura. A outra é se a vacina funciona. E como a gente não tem dado de eficácia da vacina em pacientes hematológicos, a gente vai pegar um pouco de carona de outras vacinas dadas em pacientes imunodeprimidos. Esse quadro é um quadro que fala sobre, ele mostra como a imunidade vai diminuindo ao longo do tratamento do paciente com neoplasia hematológica, especialmente pacientes que recebem tratamentos muito prolongados, como LLC, mieloma múltiplo. Então, quanto mais avançada a doença, menor a imunidade e, portanto, menos provável que a vacina vá funcionar. Então, vamos pegar alguma dessas populações. Começando com mieloma, que tem muito estudo de vacina. Aqui vamos falar da vacina conjugada pneumocócica, que não é vacina viral, mas a gente pode tirar algumas conclusões. O paciente com MGUS tem uma resposta de 95%, já o mieloma smoldering não tratado, 60%, e cai para 25% depois de um ano. O mieloma tratando, 43% de resposta, e lembrar que a lenalidomida aumenta a resposta à vacina viral e à vacina pneumocócica. Então, no paciente com mieloma, talvez aquele que está usando lenalidomida possa ser o momento apropriado para usar uma vacina. Tudo especulativo. LLC, mesma coisa, no paciente não tratado, estágio 0, resposta de 58%. E nesse estudo randomizado, em diferentes fases da LLC, o que eles observaram que os pacientes tinham uma resposta muito baixa se eles tivessem hipogama e nenhuma resposta se tivesse um IgG abaixo de 500 mg por decilitro. E resposta melhor em pacientes com duração da doença mais curta. Quanto mais curta a duração da doença, melhor a chance de vacinar. Saindo da pneumo para a influenza, vamos falar um pouquinho de influenza, que é um estudo em adultos com neoplasia linfóide recebendo químio ou depois de transplante autólogo, 30% de resposta em 6 semanas, resposta mais baixa em quem toma rituximab, mas nesse estudo eles não viram nenhum efeito de idade, doença de base, quimioterapia, linhas de tratamento associado com má resposta. Eles viram que CD19 baixo estava associado com resposta baixa, e no transplante autólogo, a resposta era melhor quando ele era vacinado depois de 6 meses pós-transplante. Esse é um outro trabalho que mostra a taxa de pega vacinal de imunogenicidade do H1N1. Então, você vê que o indivíduo com mais de 65 anos, comparado com menos de 65, é pior. Aquele que recebe quimioterapia ativa ou não, ou seja, o paciente que já parou de tratar, ele tem uma chance de seroconversão parecida com aquele que está tomando quimioterapia nesse momento. Completamente diferente do indivíduo que nunca recebeu quimioterapia. A mesma coisa a gente vê para rituximab. Paciente que nunca recebeu rituximab, 24%, e os pacientes que receberam rituximab no passado, que estão recebendo rituximab ativamente, uma taxa de resposta de seroconversão muito parecida. Com o ibrutinib, tem um primeiro estudo de 14 pacientes com LLC ou macroglobulina de Waldenstrom recebendo ibrutinib, uma mediana de 2 linhas pré-ibrutinib, uma duração mediana de 7 meses e meio, e que a gente vê que a soroconversão ocorreu em só um paciente desses 14. Você vê como é ruim. E, em contrapartida, 19 pacientes teve uma taxa de resposta de 26%.
Ainda falando um pouquinho de ibrutinib, tem um trabalho que acabou de ser publicado na Blood, interessante, no qual eles fizeram uma avaliação de resposta vacinal a 2 tipos de vacina viral. Uma vacina de hepatite B, que é uma vacina de novo, ou seja, um paciente que nunca tinha sido exposto ao vírus da hepatite B, e uma vacina de zoster recombinante, que eles chamam de recall, ou seja, porque o paciente já teve varicela. Então, pacientes recebendo ibrutinib ou acalabrutinib e pacientes não tratados. Então, a gente vê que a resposta à hepatite B aconteceu em 4% nos pacientes que receberam ibrutinib e 26% nos não tratados. No entanto, a resposta a uma vacina de recall, ou seja, do indivíduo que já tinha tido uma doença antes, foi semelhante, tomando ou não inibidor de quinase de Bruton. Extrapolando para o COVID, será que o paciente que teve um COVID antes e for vacinado, que seria um recall, ele vai ter uma imunogenicidade melhor do que o paciente que nunca teve COVID? É algo que a gente vai aprender no futuro. Falando um pouquinho de vacina de influenza, também em leucemia aguda, 10 pacientes em remissão completa pós-consolidação, uma mediana da última quimioterapia bem longa, 37 semanas, e eles usaram a vacina 2012-2013. E teve uma seroconversão só em 2 pacientes. Então, mesmo num paciente com leucemia mieloide aguda, existe um potencial dele ter uma taxa de imunogenicidade muito baixa. Então, não são muito animadoras esses dados de outras vacinas. Então, o que a gente pode generalizar e pegar de lição para discutir dessas outras vacinas, né? Paciente não tratado é mais provável de responder, então, se você vai começar um tratamento, vacine logo. Dentre os tratados, não parece ter grande diferença entre o paciente que está tomando o tratamento ou que tomou no passado, pelo menos recente. Hipogamaglobulinemia e uso prévio de rituximab estão associados à resposta ruim. E a resposta é tão ruim se ele está tomando rituximab no presente ou se ele tomou rituximab no passado recente. Nenhum efeito da doença de base ou da linha de terapia, e pode ser que o tratamento concomitante com lenalidomida possa aumentar as taxas de resposta. Eu passo, então, a palavra para, ou melhor, não vou passar a palavra para o Ângelo, eu encerro a minha apresentação aqui, vou parar o compartilhamento e vou passar imediatamente a palavra à Ana Cristina Silva Pinto, que vai falar, então, para a gente sobre a visão que ela tem aí de vacina de Covid na doença falciforme. Ana. Ana. Microfone. Está mudo, Ana. Está mudo. Pronto, desculpa. Eu fui compartilhar a tela e esqueci de retirar. Bom, então hoje nós iremos falar sobre a vacina da Covid-19 na doença falciforme. A doença falciforme, como muitos já sabem, é uma doença hereditária e é considerada fator de risco para desenvolver formas graves de infecções. São vários os motivos, né? Asplenia funcional, desde o primeiro ano de vida, alterações tanto no sistema imune inato quanto no adaptativo e fatores mecânicos e nutricionais que esses pacientes podem ter, né? Só para vocês terem uma noção da importância da vacinação na doença falciforme, na década de 70 nos Estados Unidos, a mortalidade infantil abaixo de 5 anos girava em torno de 50%. Um absurdo. E as causas de morte eram pneumonia, meningite e sepse. Depois de instituída a triagem neonatal e administração de penicilina profilática, mais a vacinação contra os germes encapsulados, pneumococo, meningococo e hemófilos, houve uma redução de mais de 90% na taxa de óbito das crianças. Então, um verdadeiro sucesso, mudou a história natural da doença, né? Então, portanto, hoje,
os pacientes falciformes, desde que nascem, seguem o calendário vacinal de uma pessoa, hoje, de uma criança da rede pública, com todas as vacinas inclusas. E agora também a pneumo 13, que antes era só para imunossuprimido mais grave, agora está contemplado também na doença falciforme. Então, hoje, os pacientes falciformes já recebem vacinas de vírus vivo atenuado, como tem várias aqui no calendário, que a doutora Márcia já falou, e também de vírus inativado e morto, sem qualquer problema. E nós sabemos que a vacinação é um dos pontos primordiais no tratamento do paciente falciforme, principalmente na fase infantil pediátrica, para redução de infecção. Por quê? Porque a infecção pode levar a complicações da doença falciforme, como nós vemos na COVID. Então, na COVID-19, junto com a doença falciforme, nós temos uma sobreposição da doença pulmonar, que nós sabemos da Covid-19, é um dos órgãos mais afetados, é o pulmão, e também na doença falciforme por conta da síndrome torácica aguda, que é a dor no peito associada a tosse, febre, hipóxia e infiltrados pulmonares, sendo a maior causa de mortalidade nesses pacientes. Além do comprometimento pulmonar que eles podem ter, então, sobrepondo, nós temos também a propensão a fenômenos tromboembólicos nas duas doenças. Então, aumenta a chance aí da doença falciforme, então, ser um fator de risco para casos graves de Covid-19. Nós temos já relatos na literatura de pacientes falciformes que tiveram Covid. Eu trago aqui só a coorte francesa, que é a maior, que foi publicada o ano passado, com 83 pacientes de 24 centros. Nós tivemos aí uma crise vasoclusiva associada à COVID em mais de 50% dos pacientes e o desenvolvimento de síndrome torácica em quase um terço deles. 20% precisou de UTI, 2 óbitos, desses que foram para ventilação mecânica, e um fator de risco que chamou atenção foi a idade acima de 45 anos. Nós não temos dados consolidados aqui no Brasil, nós temos alguns dados do nosso serviço, nós tivemos já 10 casos de Covid e um óbito. E esse óbito foi numa senhora de 56 anos. Os outros pacientes todos foram bem. Então, parece que realmente a idade acima de 45 anos é um fator de risco para esses pacientes. E agora, em fevereiro, 5 de fevereiro, o Ministério da Saúde soltou uma nota afirmativa sobre a imunização das pessoas com doença falciforme em consonância com o Plano Nacional de Vacinação. A nota informativa, ela cita, no resumo, tudo que nós já falamos, que a infecção respiratória pela COVID pode haver sobreposição e que a esplenia funcional pode causar aí infecções mais graves nos pacientes, e também já cita que as gestantes, embora a eficácia da vacina não tenha sido avaliada, estudos não demonstraram risco de malformações até o momento, ela poderá sim ser realizada a depender aí da avaliação risco-benefício do médico que está assistindo a paciente, Então, essa nota informativa já coloca a doença falciforme no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, no grupo 3 de prioridade, que são das pessoas com comorbidades, E qualquer tipo de vacina é muito bem-vinda, eles não têm nenhuma contraindicação para nenhum tipo de vacina, seja vetor viral, vírus inativado ou vírus vivo atenuado, Então, o que nós temos aí brevemente de considerações finais é que os portadores de doença falciforme constituem um grupo de risco para desenvolverem formas graves de Covid-19, que a prevenção da doença por meio da vacinação, além das medidas de isolamento e uso de máscara e álcool gel, é a melhor estratégia que nós temos até o momento, e o paciente portador de doença falciforme não possui contraindicação para receber qualquer tipo de vacina, porque ele já recebe todos no calendário vacinal normal.
E esses pacientes, então, já foram incluídos nos grupos de pacientes portadores de comorbidades do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Mas, como a doutora Márcia falou, o plano é nacional, mas a efetuação do plano ele é municipal, então nós teremos aí que aguardar a estratégia de cada município. Nós lembramos que, se o paciente não estiver já cadastrado no município como portador de doença falciforme, vale a pena o médico hematologista que o assiste fazer uma carta, um relatório para a sala de vacina ou para a Secretaria Municipal de Saúde do seu município, relatando que ele é portador de doença falciforme, portanto, ele entra no grupo de pacientes portadores de comorbidades. Era só isso que eu tinha que falar. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Ana Cristina, pela excelente apresentação. A gente vai ter tempo de discutir também mais esses aspectos no paciente com doença falciforme no debate. O pessoal pode ficar mandando pergunta. A gente vai fazer uma pequena alteração aqui na programação. A gente tem a honra e o prazer de receber o professor Dimas Covas. O Dimas ele é diretor da BHH e ex-presidente da BHH e professor titular da USP de Ribeirão Preto e presidente aí do Instituto Butantan, um dos grandes responsáveis aí por ter trazido aí a vacina do Coronavac para o Brasil, a primeira vacina aplicada aqui no nosso território. Dimas, o prazer estar aqui, a palavra é sua. Todos, tá? O prazer é meu. Eu vou fazer um pequeno panorama, vou tentar traçar aqui um pequeno panorama da questão vacinal no Brasil no presente momento, e ver como é que se encaixa aí essa questão dos grupos de vacinação e das principais subpopulações que têm interesse, principalmente para nós que somos hematologistas, né? Grosso modo, quer dizer, nós temos hoje no mercado, quer dizer, no mundo, né, no mercado do mundo, basicamente 4 tipos de plataformas vacinais com vacinas em uso. Quer dizer, 2 vacinas que são consideradas vacinas modernas, vamos dizer assim, são as vacinas baseadas em RNA, mas que são vacinas que têm grandes problemas, tá? Tem grandes problemas operacionais, que são a vacina da Pfizer e a vacina da Moderna, né, que já estão em uso, principalmente nos Estados Unidos. E os grandes problemas relacionados a essa vacina são, primeiro, conservação, né? São vacinas extremamente lábeis, que necessitam aí de temperaturas de menos 70 graus para efeito de transporte, e mesmo na utilização, elas precisam ser mantidas, tá, em temperaturas a menos 70 e resistem, após o descongelamento, um tempo muito reduzido. Então, isso praticamente inviabiliza essas vacinas como estratégia de vacinação em massa. E daí as dificuldades que estão ocorrendo aí em grande parte do próprio Estados Unidos, que se preparou para introduzir essa vacina desde setembro do ano passado, comprando aí uma cadeia enorme, né, de ultra freezers, né, mas que de fato, isso não tem repercutido aí em termos da eficiência da logística. Então, essas vacinas, nesse momento, não estão em consideração aqui no Brasil. Existem as vacinas baseadas em adenovírus, né, que também não são vacinas tradicionais, são vacinas que estão sendo introduzidas pela primeira vez, e são essas vacinas que estão aí disponíveis pela AstraZeneca e pela Sputnik, né? Quer dizer, 2 vacinas com base numa construção de adenovírus. A da AstraZeneca é um adenovírus de macaco, né, que foi modificado e ele expressa a proteína S, e a do Sputnik são 2 adenovírus, é uma associação de 2 adenovírus humanos, né, que também tem mesmo princípio, expressa aí a proteína S. Essa vacina da AstraZeneca mostrou aí uma certa eficácia variável
de 60, eficácia geral, né, 68% a 90%, e ela tem sido produzida em vários locais do mundo. Tá? A maior base de produção deles é na China, mas tem sido produzida também no Reino Unido, tem sido produzida na Índia, mais recentemente, inclusive foi a vacina que foi introduzida aqui no Brasil, né, de 2 milhões de doses, foi uma vacina que veio da Índia. Em princípio, são vacinas que têm uma boa eficácia e têm um grande número de efeitos colaterais associados. Né? Efeitos colaterais não graves, né, mas uma percentagem elevada aí, e isso está se reproduzindo agora no Brasil, de efeitos vacinais, né, que variam aí desde febre, mialgia, prostração, né, e chega a alguns casos de síncope, hipotensão, né? Então, ela tem essa característica, e aqui no Brasil isso está se demonstrando, né, de uma forma até importante. Em alguns locais, houve aí uma certa resistência do uso dessa vacina para pessoas com mais de 60 anos, e por uma razão muito simples, quer dizer, essa população não foi representada nos estudos clínicos de fase 3, e os poucos casos que haviam sido incluídos não apresentavam uma boa resposta imunogênica. Né? Então, ela não tem sido, em alguns países da Europa, inclusive, não recomendadas para essa faixa etária. E agora, mais recentemente, né, essa semana, saíram aí ainda algumas notícias, né, não oficiais, do ponto de vista de publicação, de que elas têm problema com a cepa da África do Sul. Elas têm uma baixa eficiência contra essa cepa da África do Sul, e isso preocupa muito, porque certamente essas cepas vão circular aqui no Brasil, e tem aí uma variante chamada P1, ou variante amazônica, né, que é uma associação de duas mutações. A mutação que foi encontrada lá no Reino Unido e a mutação que está presente na própria África do Sul. Né? E hoje já é a cepa aparentemente mais prevalente em Manaus, mas que já circula pelo Brasil inteiro. E aí a preocupação agora de saber qual que é a extensão dessa circulação, mas certamente será predominante, né? Visto aí que ela tem uma velocidade de transmissão maior do que as outras variantes. Se esses dados se confirmarem, quer dizer, se ela de fato não for neutralizada pela resposta vacinal com a AstraZeneca, nós vamos ter um problema aí no futuro, porque o Brasil baseou-se, principalmente nessa vacina, na sua estratégia vacinal. Quer dizer, o Brasil contratou 200 milhões de doses dessa vacina, que serão produzidas em associação com a Fiocruz. Essa produção, de forma prática, ainda não começou. Os primeiros lotes devem ser entregues em março, um lote aí de 3 milhões e 800 mil doses, mas efetivamente ainda não começou, e eu estou um pouco preocupado de que esse cronograma vacinal com essa vacina, né, vai atrasar. Na minha opinião, não teremos 100 milhões de doses da AstraZeneca no primeiro semestre, quiçá tenhamos no segundo semestre. Né? Isso porque a AstraZeneca está com um problema de fornecimento de vacinas no mundo inteiro, né? Inclusive os países da Europa que estão, nesse momento, ameaçando a requisição dessas vacinas, né? Impedindo, inclusive, que elas sejam exportadas, e tem essa questão aí da baixa eficiência contra essa cepa sul-africana. E o último tipo de vacina são as vacinas de vírus inativados, né? Eu preciso corrigir a minha aluna Ana Cristina, que falou de vírus morto. Quer dizer, o vírus não é um ser vivo, então ele não pode ser morto. Né? Então não existe vacina de vírus morto, de vírus inativado. Né? E ela tem uma vantagem
do ponto de vista da plataforma, né? O fato dela ser feita com o vírus integral, com todas as proteínas do vírus, ela oferece um repertório de antígenos, né, amplo, e, portanto, ela tem uma estimulação policlonal, né, do sistema imunológico, e que não fica na dependência única e exclusiva da proteína S, né, que é o caso das outras vacinas. Todas as outras vacinas que eu mencionei têm como antígeno a proteína S, e as mutações que são observadas são mutações na região da proteína S, envolve a proteína S, né? Por isso que elas interferem exatamente na resposta vacinal. Então, as vacinas de vírus inativado, como essa que nós desenvolvemos junto com a Sinovac, tem essa vantagem, tá? Já tivemos aí a oportunidade de testar contra as variantes do Reino Unido e da África do Sul, e a resposta imune é muito boa, né? Um pouquinho inferior à do vírus original, né? Mas ela é absolutamente compatível com a proteção, e nesse momento nós estamos aí testando contra a chamada P1, que é a variante amazônica. Eu espero que a resposta seja tão boa quanto foi com a cepa do Reino Unido e da África do Sul. E aí vem as outras questões, né? Nesse momento é a única vacina em escala que está presente aqui no Brasil. Quer dizer, nós estamos já com quase 10 milhões de doses dessa vacina já entregue ao Ministério da Saúde, já distribuída pelo país como um todo. E, brevemente, né, a partir do final desse mês, ainda vamos entregar, até o final de março, mais 17 milhões de doses, né? Então, de fato, será aí a vacina disponível em maior volume, e temos aí a possibilidade de ter até 100 milhões de doses dessa vacina até setembro, até o começo de setembro. Isso nos remete, então, ao programa de vacinação. Quer dizer, o programa de vacinação do Brasil foi escalonado pelo PNI, e, nesse momento, nós estamos entrando na cobertura dos indivíduos idosos. Houve uma cobertura parcial dos profissionais de saúde, e agora estamos entrando aí na população dos idosos, que somados, quer dizer, somados todos aí, profissionais de saúde, os idosos, né, indivíduos com comorbidade, nós vamos chegar aí a mais ou menos 40 e poucos milhões de pessoas. E, portanto, vamos precisar, para essa primeira fase da vacinação, de pelo menos 80 milhões de doses, e que, na minha perspectiva, isso só vai acontecer até o mês de junho, julho, agosto, possivelmente chegando até setembro, dado o ritmo de vacinação. Hoje nós estamos já com quase um mês, né, 20 dias de vacinação, começou no dia 17 de janeiro, e até esse momento, né, nós passamos um pouco mais de 2 milhões de vacinas. Então está indo um pouco ainda lento, e é possível que isso ganhe velocidade, né, mas logisticamente isso não tem sido tão fácil como o Ministério da Saúde tinha pretendido. E, por fim, o que essa vacina representa em termos desses grupos, então? Essa vacina foi basicamente testada em adultos, acima de 18 anos, incluindo os idosos, com boa resposta do ponto de vista de proteção imunológica, e não foi testada ainda em grupos subpopulacionais, como as grávidas, as crianças e adolescentes. E agora continua aí, alguns grupos continuam sendo testados, alguns grupos, inclusive aqui no Brasil, com relação a imunossuprimidos, né? Então, o HC de São Paulo começou um estudo amplo com imunossuprimidos, né, lá coordenado pelo Esper Calas, e brevemente também deve começar um estudo
com imunossuprimidos, transplantados renais, também com cerca de 10 mil voluntários, né? Então, com isso, vai permitir aí uma resposta em termos da eficácia e eficiência dessa vacina nesses grupos de imunossuprimidos, né? É mais ou menos esse o panorama, tá certo? Esse é o panorama. É uma vacina muito segura, é uma vacina que tem uma baixa incidência de reações leves, né? A reação mais frequente é dor no local da injeção. Não costuma estar associada com manifestações alérgicas graves, não tem nenhum caso, né, de manifestação alérgica grave. E eventos muito pouco frequentes, né, associados com vacina, como uma cefaleia, né, ou uma inapetência, quer dizer, isso numa frequência muito baixa, né, bem inferior a 1%. E tem a questão da eficácia, que é uma eficácia muito boa com relação à proteção da doença, quer dizer, acima de 78%, né, para casos graves, então, agora, mais recentemente, nós fechamos uma casuística maior, né, uma proteção muito próxima de 100% quanto a casos graves, né, e moderados. E no estudo brasileiro, a eficácia geral foi em torno de 50,4%, por algumas características da própria população que foi estudada e do tipo de estudo que foi feito. E na população geral, uma eficácia que né, na Indonésia foi superior a 65% e na Turquia em torno de 90%. Né? E, enfim, uma vacina muito boa, uma vacina considerada, no meu modo de entender, uma vacina nesse momento, com todos esses dados que eu apresentei para vocês, possivelmente a vacina mais apropriada, né, para uso em países como o Brasil, né, de dimensões continentais como o Brasil, com essas diferenças logísticas que nós temos, essas dificuldades logísticas, né, e muito parecida aí com a nossa vacina da gripe, né, inclusive a população inicial de uso muito parecida com a população que recebe a vacina da gripe, com exceção das crianças, né. E imagino que nós vamos gastar aí o ano de 2021 para completar o esquema vacinal. Quer dizer, os grupos 2, 3 e 4, né, com certeza, terão que aguardar aí a sua vez até o final desse ano, dada aí essa escassez de vacina que eu acabei de mencionar aí para vocês. Eu acho que é isso, né? Acho que é isso, esse é o panorama, né? E vamos que vamos. Obrigado aí, professor Dimas, aí, realmente aí, parabenizando mais uma vez pelo magnífico trabalho aí à frente do Instituto Butantan e trazendo aí essa esperança da vacina aí para todos nós. Obrigado aí por estar conosco aqui, Dimas. Valeu, obrigado. Bom, seguindo com a programação, então, eu gostaria de convidar a doutora Ana Clara Knies. A Ana Clara, ela é médica, ela é médica do Serviço da Hematologia da Santa Casa de São Paulo e uma das coordenadoras do Comitê de Hemostasia e Trombose aqui da BHH. Ana Clara vai falar exatamente sobre o COVID no cenário da hemostasia e trombose. Ana, pode compartilhar aí. Obrigado. O som, Ana, tem que estar mudo, está mudo. Bem, obrigada a todos, obrigada pelo convite. O tema que me coube foi a respeito das vacinas, né, para COVID e hemostasia. Então, todos sabem que trombose é um assunto muito importante em COVID, se mostrou um aspecto essencial da evolução e das morbidades e muitas vezes das fatalidades da doença. E nós conseguimos ir aprendendo aos poucos que haviam dois tipos de quadros principais,
Um que são as microtromboses, inicialmente até se caracterizou quase como uma CIVD, pelo aumento exageradíssimo que havia de dímero D, mas se foi entendendo que não, que na verdade essa permanece sustentada, o aumento de dímero D, mas também de fibrinogênio, de plaquetas. Então, há uma ativação muito importante, mas não é exatamente um mecanismo de coagulação intravascular disseminada, e há até agora uma tentativa de se nomear isso como uma coagulação intravascular pulmonar, porque é um mecanismo, uma ativação muito importante, mas também muito localizada no leito vascular. E há também as manifestações trombóticas que nós chamamos de macrotromboses, que são as tromboses comuns que nós vemos em pacientes muito inflamados, internados e mais idosos, caracterizados basicamente por trombose venosa, os sítios mais comuns, membros inferiores e tromboembolia pulmonar, mas não só, há outros fenômenos mais graves, mais intensos em outros territórios. Mas a gente poderia fazer talvez uma subdivisão dessa forma. O mecanismo de ativação da coagulação em COVID é muito extenso, ele vai para além do mecanismo, ele começa com a invasão do SARS-CoV na célula tanto macrofágica quanto endotelial. Então, há basicamente uma lesão endotelial muito importante, isso é um mecanismo preponderante nisso tudo, e também uma ativação tanto do sistema imunológico quanto direto aqui da cascata de coagulação, formação de fibrina e ativação plaquetária, por diferentes mecanismos e em diferentes plataformas, mas que levam a esse exagero, e o fato de haver essa lesão endotelial faz com que esse mecanismo seja preponderante no leito vascular, como já foi comentado. Há uma publicação bastante recente, porque houve uma discussão se esses pacientes, havendo a trombose, se fazer o tratamento antitrombótico poderia ser suficiente, se mostrou que não, muitos pacientes manifestam a trombose, mesmo na vigência de tratamento profilático ou terapêutico mesmo para trombose, tratamento anticoagulante, mas é importante que esses pacientes recebam algum tipo de profilaxia. Então, essa publicação bastante recente mostra, já com um conhecimento maior, um número maior de acompanhamento de pacientes, que é importante a tromboprofilaxia, mas as doses terapêuticas, elas podem ser contraindicadas ou até prejudiciais ao paciente. Então, há uma recomendação, e aqui eu devo chamar atenção para um nível de recomendação fraco ainda, a evidência está sendo construída, mas ela caminha nessa direção, para se recomendar a dose profilática, anticoagulação em dose profilática, ao contrário de dose intermediária ou até mesmo dose terapêutica, especialmente para os pacientes mais graves, ou para os pacientes muito leves, isso já estava decidido, mas também para os pacientes mais graves, você deve tentar evitar e usar de fato a dose profilática. Há uma publicação da BHH e também da Sociedade Brasileira de Hemostasia e Trombose, é uma recomendação um pouco anterior, ainda também com menos evidências, mas que havia essa cautela de se recomendar um tratamento não tão agressivo, porque não havia ainda evidência forte nem de benefício e, na verdade, também de que houvesse segurança para se fazer esse tratamento. Uma vez que a maior chance de trombose está relacionada com a gravidade da doença, a vacinação desses pacientes certamente será um fator protetor para muitas situações, mas também para a trombose que pode acontecer durante ou mesmo após a internação por COVID para esses pacientes. As vacinas, já foi explicado aqui extensamente, elas têm várias plataformas, vários mecanismos, mas elas têm mostrado um perfil de segurança, tanto para eventos trombóticos quanto hemorrágicos, algo semelhantes. Então, a descrição de eventos isolados de pacientes com eventos trombóticos como infarto do miocárdio ou outros eventos trombóticos, mas eles não foram relacionados nos estudos clínicos fase 3 diretamente à vacina, seja ela qual for,
E os eventos hemorrágicos, eles têm tido uma prevalência diferente. Eu cito aqui as duas que já estão aprovadas no Brasil, tanto a Coronavac Butantan quanto a vacina da Fiocruz, que podem variar desde incomum quanto muito comum. E aqui eu estou citando o aparecimento de hematoma no local da aplicação. Os sintomas mais comuns são até um certo volume, dor local, pode ter edema, eritema também, calor, mas hematoma não é comum. É uma lesão infrequente, parece mais relacionada à própria injeção, à via de aplicação da vacina, que é intramuscular, do que com qualquer outra forma. O volume também pode ser uma coisa importante, as duas formas que nós temos, elas têm um volume parecido, outras vacinas têm um volume diferente disso para um volume menor, então isso também não deve ser um problema ou um fator importante. Aqui eu trago só 2 estudos com relação ao risco de complicação hemorrágica, principalmente em pacientes anticoagulados, porque eu acho que talvez isso vá ser um problema. A população de pacientes anticoagulados, ela aumenta a cada dia, um contingente enorme de brasileiros e de população mundial que faz uso profilático ou terapêutico de medicações anticoagulantes orais ou parenterais, e isso talvez trouxesse alguma dificuldade ou atenção maior no momento da vacinação. Então, aqui é um estudo mostrando um risco baixíssimo de hematoma no local de aplicação de penicilina benzatina intramuscular em pacientes anticoagulados, um número pequeno, eram 28 pacientes anticoagulados, mas 21 deles com indicação de uma dose maior. No dia da aplicação, o RNI desses pacientes variou de 2 a acima de 3, e o TTPA para alguns pacientes que estavam heparinizados chegou até 126 segundos, um volume de 4 ml, e não houve nenhum hematoma local, né? A grande crítica é o número de pacientes. Aqui é um outro estudo também com relação à aplicação intramuscular, mas agora de vacina, de novo em pacientes anticoagulados, um número acima de 100 pacientes no grupo que tomou a injeção subcutânea e um número semelhante de 100 pacientes no que tomou a vacina intramuscular, com um valor de RNI também no dia ou nas 24 horas relacionadas, né, do dia da aplicação ou até dias depois, também dentro da faixa, e sem mudança de chance de hematoma, inclusive o grupo de injeção intramuscular teve uma incidência menor. Então, os pacientes que são considerados de maior risco hemorrágico são, claro, os pacientes com terapia anticoagulante, seja ela qual for, e os pacientes com doenças hemorrágicas hereditárias ou adquiridas, sejam ela para formação de fibrina ou da função ou de número plaquetário. Existem algumas recomendações gerais para essa população. Ele deveria avisar que o usuário de anticoagulante ou portador da coagulopatia, se possível, ele poderia fazer o uso de gelo no local, tanto antes quanto após. Fica um pouco difícil porque a gente tem que se locomover até o local, mas para os pacientes hemofílicos a gente costuma recomendar, e deve fazer a compressão local pelo menos por 10 minutos. Algumas diretrizes internacionais que propõem pelo menos 2 minutos, nós consideramos que 10 minutos é mais seguro para esses pacientes. Então, compressão local prolongada depois, deve haver repouso do braço que recebeu a vacina, e o paciente deve observar. Se houver dor exagerada, aumento local ou formação de hematoma que seja muito volumoso, o paciente deve procurar o seu médico ou atendimento médico para ver se teve a formação de um hematoma, que isso pode levar a uma complicação vascular maior. Os pacientes em uso de varfarina, eles devem idealmente ter um controle na semana precedendo a vacinação, e se ele tiver um RNI de até 3,5, ele está liberado para tomar a vacina com as recomendações anteriores. Se tiver acima disso, ele deve procurar a orientação do médico
para saber se ele pode ou não suspender, lembrando que alguns pacientes têm um risco muito maior de evento trombótico, então eles não devem decidir de forma isolada o que fazer com a medicação. E essa população seriam os pacientes com prótese metálica valvar, estenose mitral grave, pacientes com SAF ou trombose de repetição. Para todos os anticoagulantes orais diretos, e aqui eu chamo a atenção para a rivaroxabana, edoxabana, Pixel, dabigatrana, e para os anticoagulantes parenterais, em dose profilática, heparina não fracionada, fondaparinux, ou mesmo heparina de baixo peso molecular, os pacientes devem tentar receber a vacina antes da próxima dose da medicação. Imediatamente antes, e aí após a vacina, eles poderiam receber normalmente, sem haver mudança de dose. Para os pacientes em uso de heparina não fracionada, em dose intermediária ou acima, ele deve procurar a orientação do seu médico, que vai considerar risco-benefício e o que fazer. Para os pacientes com plaquetopenia, abaixo de 30 mil, ou mesmo assim, se deve receber transfusão ou algum outro cuidado na hora da vacinação. Para os pacientes portadores de coagulopatia, principalmente hemofilia A e B, os pacientes leves estariam autorizados a receber a vacina sem qualquer preparo, ao passo que os moderados, graves ou portadores de inibidor, eles devem receber uma dose profilática antes da vacina. Pacientes com doença de von Willebrand, do tipo 3, certamente devem receber reposição de fator previamente, e os demais devem procurar orientação médica. Em geral, eles estariam autorizados a receber, mas como pode haver alguma variação de chance hemorrágica, é possível que precisem também receber dose profilática. As outras trombopatias e deficiência de fatores como deficiência combinada de 5 e 8, 7, 10, etc., devem procurar a sua assistência para saber como proceder. E como conclusões finais, então, a vacina ela vai ser um forte fator profilático para tromboses, ela minimiza o risco de evolução para forma grave, portanto, aborta a coagulopatia grave. As complicações trombóticas graves que ocorreram nos estudos fase 3, elas foram consideradas como não diretamente relacionadas à vacina. Os eventos hemorrágicos locais, eles são mais pertinentes ao tipo de infusão do que a um fator específico da vacina ou da plataforma da vacina, e devem ser observados esses cuidados especiais, especialmente nos portadores de coagulopatias, tanto hereditárias quanto adquiridas. Eu agradeço a todos. Vou aproveitar, Ângelo, vamos fazer umas perguntas. As perguntas, era isso que eu tenho uma pergunta aqui para a Márcia, que foi no chat. São duas, na verdade. Uma diz respeito a quanto tempo depois que uma pessoa teve Covid, ela deveria ou poderia se vacinar para Covid, Márcia? Márcio, nossa, agradeço a pergunta, ótima pergunta. É até bom que não deu tempo de eu falar tudo, mas as pessoas que já tiveram Covid, elas têm sim indicação de vacinação para Covid, né? O Márcio comentou desse efeito que a gente já conhece de algumas vacinas, como por exemplo do Zoster, e os estudos, esses estudos fase 3, alguns deles, alguns pacientes que foram vacinados eram pacientes que já tinham tido Covid e alguns nem sabiam que tinham tido Covid. E o que foi visto nesses estudos é que você vacinar pacientes que já tiveram Covid prévia prolongou o tempo deles de resposta imune à Covid por mais tempo, né, em relação à infecção primária mesmo. Então, eles têm indicação. O que tem se recomendado? A gente sabe que a resposta imune pós um evento Covid natural, ela tem o seu pico e depois ela começa, a partir de 2, 3 meses, a declinar, provavelmente 3 meses. Como a gente está no momento de escassez de doses, o que tem se recomendado essas pessoas que tiveram Covid prévia,
procurarem a vacinação 2 a 3 meses, na verdade, 3 meses depois, tá? Provavelmente essa vai ser uma recomendação que vai ser mantida, que vai ser quando começa a clarear, a declinar a resposta imune à COVID. E no paciente que toma imunoglobulina venosa, tipo, uma vez por mês, o que você faz? Então, imunoglobulina, na verdade, seria uma população que a gente acaba não vacinando mesmo. Para a Covid-19, eu sei que a gente está no meio de uma pandemia e a gente tem que flexibilizar algumas regras. O Márcio mostrou muito bem isso na fala dele. Porque na imunoglobulina, provavelmente, a gente não vai ter eficácia nenhuma. Então, enfim, é uma questão que eu acredito que essa talvez não seja flexível. As outras, sim, onde a gente espera que vai ter uma eficácia mais baixa, e algumas situações onde a gente atrasaria outras vacinas, que a gente faz isso rotineiramente, de atrasar para esperar o término do tratamento, mas para a Covid-19 a gente não está recomendando esperar completar um tratamento para então vacinar, mas no caso da imunoglobulina, realmente eu acredito que não vai ter eficácia. Márcio, o Dante gostaria de fazer uma pergunta para o Dimas. Vamos lá. Obrigado, Maiolino. O Dimas, você está ouvindo aí? Você voltou? Voltei, Dante. Muito bom. O que eu queria que você falasse rapidamente, Dimas, é um pouco sobre esse estudo de vacinação em massa que o Butantan vai promover em uma cidade do estado de São Paulo. Qual é o objetivo? Explicar um pouco para a gente em relação à situação de vacinação, você fazer esse estudo de uma população fechada e uma população grande. Bom, primeiro que com esse estudo aí, eu vou ser um forte candidato, se der certo, vou ser um forte candidato a ganhar o Nobel, né? Brincadeira. Quer dizer, é o seguinte, nenhum dos estudos clínicos, e isso é rotineiro, tá? É feito para demonstrar a eficiência da vacina. Os estudos clínicos, tá? E os estudos clínicos de fase 3, que nós estamos falando aqui, eles têm o objetivo, sempre o objetivo primário, de determinar a eficácia. Qual que é a proteção que a vacina promove em termos da doença em si, e raramente esses estudos se estendem para a questão da infecção, né, da transmissão do vírus, da resistência ao vírus. E isso aparece com o tempo, né, depois do uso em massa dessas vacinas. Tá? Então, aí são os estudos de acompanhamento, os estudos de fase 4, e que aparece geralmente alguns anos depois da introdução da vacina. Esse estudo que nós vamos fazer lá em Serrana é exatamente um estudo de eficiência, tá? Um dos primeiros estudos de eficiência a ser de fato realizado. Alguns já foram planejados, mas não puderam ser efetivados, né? Como, por exemplo, durante o surto do Ebola, né? Havia um planejamento de um tipo desse estudo que acabou não acontecendo. E dessa vez nós vamos conseguir, né? Então, é um estudo que vai ser feito numa cidade de 45 mil habitantes. A intenção é vacinar 30 mil pessoas adultas, né? E a cidade foi dividida em que nós chamamos de conglomerados, né? São regiões da cidade, regiões bem delimitadas do ponto de vista geográfico, de relações de tráfego, de movimentação, e vamos vacinar isso no tempo, né? Isso, você começa com um desses conglomerados, vacina, aí na outra semana vacina o outro, vacina o outro, vacina o outro, vacina o outro, e vai acompanhando a epidemia em cada um desses conglomerados, e no fim compara o conjunto da cidade, né, com os dados obtidos antes da vacinação. Tá? Então, com isso, você vai determinar exatamente a eficiência da vacina. Quer dizer, com a capacidade da vacina de diminuir a transmissão, de diminuir efetivamente o número de casos e os efeitos indiretos, né, dessa vacinação em massa, na utilização de recursos do sistema hospitalar, de ambulatório. Enfim, você tem aí vários endpoints primários e secundários, mas para determinar a eficiência da vacina. Tá?
Então, com isso, você permite, num espaço relativamente curto, aí, de 3 meses, saber o que vai acontecer lá no final do ano, começo do ano que vem, como resultado dessa vacinação em massa, né, em vários locais aí, com essa vacina. Tá? Aplica-se a essa vacina, obviamente não se aplica às demais vacinas, mas isso já vai poder dar uma ideia, né, de qual vai ser o futuro dessa epidemia, né, nos indivíduos, né, que vão receber essa vacina, né, quando isso acontecer em massa. Avaliar a imunidade de rebanho, avaliar escape em relação à variante, enfim, vários endpoints aí, e é um estudo complexo, né, um estudo, né, que envolveu aí já uma grande equipe há mais de 6 meses, né, quase 6 meses que eles estão trabalhando lá em Serrana, a cidade que vai ser feito, fazendo o acompanhamento da vigilância ativa, documentação de casos, quer dizer, a cidade inteira foi georreferenciada, foi feito um censo da cidade, enfim, então tem um laboratório aí, né, de 45 mil pessoas na mão, laboratório entre aspas, né, porque na realidade nós estamos fazendo uma intervenção de saúde pública e medindo qual vai ser o impacto dessa intervenção na própria epidemia. É mais ou menos isso, Dante. Obrigado, Dimas. Foi excelente essa perspectiva de trabalho aí. Esperamos que vá bem a contento, né? Que vai ter um resultado aí muito importante aí do ponto de vista epidemiológico e de eficácia da vacina para a gente entender melhor as coisas no futuro. Maravilha. Se ganhar o prêmio Nobel, me convida. Vai, convida. Eficiência. Eficiência, exato. Márcio, tem uma pergunta para você aqui do chat. Eu vou ampliar um pouquinho, o enfoque no transplante de medula, entendeu? Como é que seria aí as recomendações para o paciente, tanto autólogo quanto halogênico, com a tua perspectiva de vacina antes, quanto tempo espera depois para vacinar, o que já tem de evidência em relação a isso aí? Então, esse é um tema... Deixa eu falar uma coisa. Opa, pode falar, desculpe. Tem uma proposta de fazer imunogenicidade. Aí tem a história de, se você está no meio da pandemia, eu creio que depois que o paciente, especialmente no autólogo, depois que ele não está mais neutropênico, sei lá, 1 mês, 2 meses, ele acabe sendo vacinado. Mas eu acho que é uma questão absolutamente aberta. Beleza, Márcio. Márcio, vacinação do doador, viu? A vacinação do doador, isso é bacana. Isso seria muito interessante, sem dúvida nenhuma. Isso é uma estratégia bem interessante. Márcio, tem uma pergunta aqui para Ana Cristina, fugindo um pouquinho, é sempre glóbulo vermelho, mas fugindo um pouquinho aqui da doença falciforme. Tem uma dúvida aqui, se paciente com deficiência de G6PD teria alguma contraindicação para receber a vacina do Covid. Tem alguma informação sobre isso, Ana Cristina? Olha, eu realmente não tenho nenhuma informação específica, mas eu creio que eles podem receber, sim. Eu acho que vale a pena. Talvez não tenha ainda tido efeito colateral em algum paciente de G6PD para a gente, notificado para a gente, que a gente tenha conhecimento, mas eu, sinceramente, eu vacinaria esses pacientes, sim. Nós não sabemos muita coisa, né, sobre efeitos colaterais específicos dessas vacinas nessas populações muito específicas. Eu sou do grupo que eu vacinaria, sim. Mas eu não sei de nada, não sei se o doutor Dimas sabe de alguma coisa específica em relação ao G6PD, mas eu vacinaria. Ok. Aqui, Márcia, se o paciente fez a primeira dose e teve Covid na semana seguinte, quando que você dá a segunda dose? Ótima pergunta. É uma pergunta bem de vida real, né? Tem algumas outras que estão surgindo também a partir do momento que todo mundo começa a se vacinar, as perguntas surgem.
se a gente está encarando que ele teve uma COVID quando tomou, logo depois da primeira dose, provavelmente ele já estava com COVID quando ele tomou a primeira dose. Então, eu acho que aí a gente passa a contar a segunda dose como se fosse a primeira dose e 3 meses depois do evento COVID. Mas isso também, na verdade, é interpretando que ele vai se comportar como um pós-Covid e o momento da vacinação dele seria pós-Covid. Tem uma pergunta aqui, se um paciente com LMA recaída pode ser vacinado estando com trombocitopenia e neutropenia. Eu creio que o paciente que está recaído, ele vai ser induzido e depois que ele obtiver remissão completa, recuperar a neutropenia, aí você vai pensar em vacinar, né? É óbvio que você tem que tentar fazer todas as ações possíveis para minimizar a transmissão intra-hospitalar de COVID, né? Márcio, não posso perder a oportunidade de perguntar em relação ao mieloma. 2 aspectos, né? Em relação ao paciente que estiver usando altas doses de dexametasona, se a gente poderia aí aumentar o espaçamento do uso da Dexa para permitir uma janela aí de utilização da vacina. E a outra coisa, queria que você reforçasse aquele aspecto relacionado à lenalidomida que você comentou na apresentação. Então, em relação à Dexa, tem uma publicação bem recente de um grupo internacional de mieloma com recomendações bem enfáticas, embora a gente saiba que evidências sólidas não tem. Mas para a dexametasona, eles sugerem fazer um espaçamento de pelo menos 1 semana entre a próxima dose e a dose anterior para fazer a vacina. E a lenalidomida, a gente sabe que é um imunomodulador, né? E tem estudo com hepatite B, que mostra que os pacientes que estavam na fase platô do mieloma, recebendo lenalidomida em manutenção, tiveram resposta vacinal melhor quando eles estavam tomando lenalidomida do que quando não estavam. Então, se isso funciona para a COVID, a gente não sabe, mas é uma perspectiva razoável. Excelente. Márcia, tem uma pergunta aqui que a gente pode generalizar com a experiência das outras vacinas também, né? A pergunta é a seguinte: se na população hematológica existiria aí uma possibilidade maior de ter reação vacinal, efeitos adversos nessa população, e se, eventualmente, os pacientes oncohematológicos, particularmente, hematológicos de modo geral, entrariam numa escala de prioridade da vacinação também, e quando isso pode acontecer? Em relação a efeitos adversos serem mais frequentes em pacientes imunossuprimidos, isso não acontece, tá? Quando, na verdade, a gente está falando de vacinas usando plataforma de vírus inativado e plataformas, na verdade, nós não estamos usando nenhuma plataforma de vírus atenuado. Nas de vírus atenuado, isso poderia acontecer, mas em vírus inativado e nessa plataforma de vetor viral não replicante, também, pelo menos teoricamente, a gente não espera que tenha um aumento de efeitos adversos, tá? Mesmo efeitos adversos não relacionados a infecção especificamente. E a outra pergunta era em relação à priorização. A priorização, a gente até colocou uma frase no texto que foi para a BHH, porque é muito importante. O que a gente sabe hoje de COVID? Que quando a gente tem somatórios de fatores de risco, a gente tem uma população de ainda mais risco de ter um efeito, uma COVID grave. Então, por exemplo, né, vocês estão comentando muito sobre mieloma. Mieloma é um paciente idoso. Então, eu já tenho 2 critérios de risco aí que podem levar ele a uma chance de ter uma COVID mais grave. Então, nessa população onde eu tenho um somatório de fatores de risco, ela provavelmente vai ter uma urgência maior de se vacinar em relação a quem tem um fator de risco, tá? Mas isso não está claro no PNI, no programa, porém ele vai, na verdade, ser vacinado a partir do primeiro, na categoria do primeiro fator de risco que for vacinado. Então, por exemplo, se ele é idoso,
ele vai se vacinar no momento dos idosos. Então, isso já vai trazer uma certa vacinação mais precoce para esse grupo de pacientes. Mas não existe nenhuma previsão de vacinação diferente, dependendo do número de fatores de risco. Tá, excelente, Márcia. Eu queria passar para a Ana Cristina também, em relação aos pacientes com anemia falciforme, né? Quer dizer, esses pacientes, a maioria absoluta deles mais jovens, claro, né? Existe aí algum movimento de priorização para essa população de pacientes falcêmicos, aqueles pacientes com anemia falciforme de mais alto risco, os pacientes que estão em uso de DREA, enfim, o que você poderia comentar mais aí para a gente sobre os pacientes com doença falciforme, Ana Cristina? Ok. Realmente, os pacientes falciformes, a maioria deles é jovem em relação à população geral, né? Nós vimos naquele estudo francês que eu mostrei para vocês, um fator de risco que sobressaiu foi a idade, acima de 45 anos, né? E os 2 óbitos que eu fiquei sabendo, um no sul de Minas e o outro em Presidente Prudente, foram em pessoas portadoras de doença falciforme, uma com 55 e a outra com 56 anos, que tinham comorbidades, cardiopatia, tabagismo, pneumopatia. Então, realmente, seria interessante priorizar, principalmente, ao meu ver, pacientes falciformes acima de 45 anos, primeiro, né, porque foi o principal fator de risco no estudo francês, que foi muito grande, e pacientes com complicações crônicas graves, né, hepatopata, nefropata e pneumopata falciforme. Infelizmente, eu não sei se isso será possível dentro do plano nacional de imunização, né? Eu sei que existe, sim, já a nota informativa que eu mostrei para vocês, e que a doença falciforme, no geral, está colocada ali no grupo das comorbidades. Mas, realmente, se nós formos detalhar esse grupo, eu já colocaria os acima de 45 anos primeiro, e depois 18 a 45, de acordo aí com complicações que eles possuem, mas eu não sei se isso será possível. Em relação à hidroxiureia, é uma boa pergunta, porque até nessa nota informativa saiu uma frase que incomodou muitos hematologistas, especialistas em doença falciforme, que a nota informativa dizia que a hidroxiureia aumenta o risco para infecções graves da Covid. Na verdade, o que nós, no início da pandemia, salientamos era para que os pacientes não parassem de tomar essa medicação, porque a hidroxiureia mudou a qualidade de vida, a sobrevida desses pacientes, né? Para eles não interromperem, né? Quando eles internam com Covid, existe uma dificuldade até de administrar a hidroxiureia, que é um quimioterápico oral, nesses pacientes internados, então a gente acaba realmente suspendendo a hidroxiureia no momento da internação, da infecção por Covid ali internado. Mas alguns relatos americanos até dizem o contrário, que os pacientes que estão em uso de hidroxiureia, eles vão melhor, né? Porque eles estão bem controlados da doença de base. Então, eles já têm um risco menor de desenvolver síndrome torácica aguda do que um paciente falciforme sem tratamento, quando pega Covid. Mas, claro que isso, um número, né, de pacientes ainda é pequeno, para nós já generalizarmos e colocarmos isso já como um postulado, mas, realmente, eu acho que a melhor recomendação é o paciente permanecer utilizando os seus medicamentos, não parar, receber a vacinação assim que possível, né? Então, cadastrar na prefeitura municipal, se precisar de relatório médico, o médico faz, colocando CID, doença falciforme, até cita o plano de operacionalização da vacinação, que incluiu esses pacientes já nos pacientes com comorbidades, para eles receberem. Assim que possível, né? Mas se fosse possível, claro que um fator de risco que chamou a atenção seria realmente a idade acima de 45 anos. Marilino, você me permite uma colocação? Claro, por favor. Eu não sei se o Dimas está aí ainda. Ô, Dimas, se você estiver ouvindo, qual é a perspectiva para o futuro da vacinação em relação ao SARS-CoV-2?
Você ouviu, Dimas? Oi, Dante. Você ouviu a pergunta? Não, né? Eu vou repetir. Qual é a perspectiva em relação à questão futura da vacinação para o SARS-CoV-2? Quer dizer, daqui a um ano, como é que você, se é que tem alguma perspectiva? Bom, tudo indica que então não vamos conseguir eliminar esse vírus, tudo indica que não, e a tendência é dele se tornar endêmico, né? E se tornando endêmico, vai ter que ter a vacinação periódica, né? Sazonal periódica, né? E quase todos já trabalham nessa perspectiva, né? Isso também tem base, né, no fato de que os coronavírus que circulam, e são vários coronavírus que circulam, né, endemicamente, e que estão associados aí ao resfriado comum, né, eles não induzem, a infecção natural não induz a imunidade esterilizante, né? Então, o indivíduo pega esse coronavírus e tem quadros de resfriado, né, periodicamente. Então, a imunidade, como está se mostrando com a infecção natural pelo COVID-2, ela é temporária e ela não é esterilizante, quer dizer, não tem resposta imunicelular, né, permanente. E, portanto, aí a necessidade, né, possivelmente, da vacinação periódica, né? Nós já trabalhamos nessa perspectiva, já estamos aí trabalhando com uma possível vacina associada com a vacina da gripe, uma vacina pentavalente ou quadrivalente para a gripe, né? Três ou 4 vírus da gripe, mais o do SARS-CoV-2, né? Essa acho que é a perspectiva. Tudo aponta nesse sentido. Perfeito. Obrigado, Dimas. Bom, Dante, a gente já está indo para o nosso encerramento aqui, já são 8 horas. Aí eu queria só passar para o Dante fazer a consideração final, depois a gente vai ter um videozinho, e desde já eu já agradeço a todos os palestrantes aí pela excelente apresentação. Dante, por favor. Obrigado, Maiolino. Bom, mais uma vez, em nome da BHH, eu quero agradecer de forma muito intensa a todos os participantes, a todos que coordenaram, que organizaram, os que falaram, e, sem dúvida nenhuma, como eu disse no início, um assunto extremamente importante e interessante e mais do que atual. A BHH, mais uma vez, cumpre o seu papel de, além de educar, além de orientar, além de informar, promover essas discussões interessantes que ela tem promovido nesses webinars que tem organizado. Portanto, quero agradecer, em nome da BH, de novo, a participação de todos e dizer que, em breve, a BHH realizará outros webinars como esse e tenho certeza que será de grande sucesso como foi esse. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, Dante. Agradecer muito também o Márcio aí enfim, coordenamos aí juntos, né, Márcio? Estamos juntos aqui. E dizer que também, em relação ao guia, né, o nosso guia aí de vacinação por Covid vai ser, né, Márcio, frequentemente atualizado aí e disponibilizado. Né? Quer falar, Márcio, sobre o guia? Tá certo. É um esforço concentrado que vai sendo emendado à medida que a gente vai ganhando novas experiências. Beleza, valeu, Márcio. Muito obrigado a todos, então. Nós temos aí um videozinho que vai